O ex-presidente Jair Bolsonaro chocou o Brasil com uma declaração bombástica essa semana. Em 2 podcasts, ele disse que vai ser morto em até 30 dias se for preso. E o pior, ele teme ser envenenado. Será que Bolsonaro está correndo risco de vida? Será que isso é um alerta para o que está por vir? Tá todo mundo falando sobre isso e você precisa ver o que ele disse. Fica comigo, porque o corte desse podcast tá vindo agora e vai te deixar de boca aberta. Seria o José Múcio, o atual ministro da Defesa. Ele falou no Roda Viva. Você quer ver uma coisa? Qual a diferença do que aconteceu no 8 de janeiro para aquilo que aconteceu em 17, onde houve uma pancadaria generalizada, entraram no Ministério da Agricultura, depredaram, botaram fogo no Ministério, ou em 2006, quando jogaram, por exemplo, um carro dentro do Congresso Nacional? Não é uma depredação igual? Pior, né? É pior. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas? 2 pesos, 2 medidas. E aí você tem o seguinte, né? Vamos lembrar que a segurança daqueles prédios públicos já estava a cargo do novo governo. Você tem 3 batalhões do Exército que fazem a guarda do Palácio do Planalto. O Regimento de Cavalaria de Guarda, o Batalhão de Guarda Presidencial e o Batalhão de Polícia do Exército. Toda vez que tinha um tumulto na esplanada, o prédio do Palácio do Planalto era imediatamente cercado, por exemplo, com profissionais, com militares equipados para fazer o controle de distúrbio civil. Isso sempre foi assim. Olha, eu trabalhava no Palácio do Planalto quando houve a confusão em 2017, eu assisti tudo de dentro do palácio e o palácio imediatamente cercado. Por que isso não aconteceu agora? Repito, o Lula tem vídeo dele falando: tem que saber quem deixou a porta aberta, que o pessoal entrou muito fácil aqui dentro. Foi programado. Se esse inquérito estivesse na mão de outro ministro qualquer, eu tenho certeza ia pedir... que ia ser o contrário. Não estaria acontecendo isso que está vendo por aí, não. Essas barbaridades com essas prisões. Não estaria acontecendo. Não estaria acontecendo assim. Eu não sei o que passa na cabeça do ministro Alexandre de Moraes para tomar essa providência. E eu tenho que provar que sou inocente, não ele tem que provar que eu sou culpado. Mas essa ainda. E essa narrativa de que você vai fugir ou que vai entrar numa embaixada... Se eu tivesse se movimentando para fugir, caberia uma preventiva por parte dele. Exato. Então o pessoal joga isso para tentar uma preventiva? Para tentar uma preventiva, sim. Ah. Eu preso aí, até eu preso aqui, é dor de cabeça para eles. Primeiro que eu sou inocente. Não houve eu sou inocente e esses que estão condenados também são inocentes. Mas eu vi você falando que, em sendo preso, você teme muito pela tua vida de envenenamento. Não tenho a menor dúvida que em 30 dias no máximo me mata. Porque... Pelo que eu conheço, não tenho a menor dúvida sobre isso. Qual seria o motivo? Não, mas eu não vou falar por quê, mas com toda certeza havia uma indignação nacional. Não por parte de todo mundo. Sim. Tem cara que ia bater palma, vibrar, claro festejar, mas ia tomar a esquerdalha ia tomar cerveja, pelo menos... ia tomar chopinho, né? Mas eu acredito que eu vou ser um estorvo para eles. Pô. Por que eu sou que não sou, que sou odiado por alguns poderosos em Brasília? Nós mudamos o governo. O Tarcísio não tinha chegado aqui, por exemplo, te falei aqui no começo do programa, o Tarcísio participou disso. Pegamos o Porto de Santos com prejuízo de 500 milhões por ano. Entregamos com lucro de 500. Para onde ia esse R$1 bilhão? CEAGESP. Itaipu Binacional não fazia nada, apenas gerava energia. Nós reduzimos 45% em dólar o valor do quilowatt e fizemos a segunda ponte com o Paraguai, não é uma pinguela, uma segunda ponte de 470 metros. Alongamos, o Tarcísio alongou aqui, em 600 metros, o aeroporto de Foz do Iguaçu. Os aviões têm condições de pousar no Brasil, vão ocupar a nossa rede hoteleira, os turistas, e não na Argentina. Não, a Itaipu gerou a duplicação da 469, gerou a extensão da pista de pouso de Foz, gerou a segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu, né, lá no Paraná, e gerou mais uma ponte internacional que liga o Mato Grosso do Sul ao Paraguai, né, que é a Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Então, e sobrou dinheiro. E atendemos, com pequenas obras, mais de 50 municípios no entorno do Lago de Itaipu, e mais ainda... O Jorge Seif, que é senador agora, junto ao governo do Paraguai, porque tudo que você faz lá tem que ter um comum acordo, faltava um passo apenas para nós praticarmos a piscicultura naquele lago, que daria o equivalente a uma produção de 20% de pescado no Brasil. Bolsonaro, a gente estava falando antes de começar o programa sobre cartão corporativo. Eu queria que você explicasse para a gente o porquê do sigilo do teu e a diferença do teu para esse do Lula, que falou que abre tudo e tal, e acabou também declarando, pedindo também o sigilo. Vamos lá. Vamos acertar, não tem sigilo do cartão corporativo, não é isso? É. Tá? São 3 cartões corporativos.
Um que é usado para Alvorada. Isso sempre. O presidente tem O direito. que é Alvorada? Tá. Lá tem a família do presidente e tem uns 200 pessoas que dormem lá. Certo. Segurança, jardineiro. Isso serve para... Esse cartão corporativo. É para esse pessoal, alimentação, ração para animal, um montão de coisa. Tem um outro cartão que é para as viagens do presidente. Eu vou para Roraima, por exemplo. uma comitiva. Vai 3, 4 dias antes, vai um escalão precursor. E volta 1 ou 2 dias depois. Tá. Lá você tem despesa com esse pessoal. Às vezes vai para fora do Brasil, tem que pagar combustível. Esse outro, eu não tenho nada a ver com esse cartão. Como é que eu vou gerir um cartão nessa? E o terceiro cartão, que é o menorzinho, Que é o teu. que é o meu particular, né? Que você pode sacar até 20 mil por mês e praticamente você não é auditado. Você faz o que você bem entender Esse com esses 20 dinheiro... mil. Bem, o que eu fiz com esses 20 mil? Nunca saquei um centavo dele. Nunca saquei um centavo. Tanto é que eu entreguei aquele direito, quando começou a pegar fogo aí, os 48 extratos meus zerados. Eu podia sacar 20 mil por mês, tomar tubaína, tomar leite condensado, até comer pastel na feira. Tudo isso junto, né? Não usei. Como, por exemplo, ao longo dos meus 4 anos, Tarcísio, eu não pedi a aposentadoria da Câmara. Eu tinha 30 anos de atividade parlamentar. Por que eu não pedi a aposentadoria da Câmara? Para evitar o cara ter salário de presidente, que era 30 e poucos mil na época, ter o de capitão do Exército, que era 12 mil, e mais 30 pau da Câmara. Evitei. Mas precisa de sigilo? O sigilo não é para isso. O sigilo é outra história. Quem tinha acesso a decretar sigilo é um ministro meu lá. Quem? É um ministro da Secretaria de Governo nosso lá. O que acontece com esse sigilo? Por exemplo, foi decretado sigilo, por exemplo, as visitas ao Alvorada. Tanto é que foi suspenso, o Lula suspendeu o sigilo e depois viram que foi um tiro no pé. E aí voltou. O sigilo, por exemplo, era da Michelle, a cabeleireira dela, a manicure, tá? Era uma pastora que ia lá orar para ela 2 a 3 vezes por mês. O quê? Não queria expor essas Mas pessoas? expondo essas pessoas, você poderia, um mal intencionado, fazer uma maldade com essa pessoa, ou obrigá-la a fazer alguma Chantagear. coisa. É para isso? E quando abriu o sigilo, não tinha nada de confidencial. Diferentemente do Lula agora, que falou que não ia ter nada em sigilo, por nenhuma hora sequer, e tá tudo sigiloso para dentro, tudo. Mas tem diferença no dele pro do seu? Eu não posso acusá-lo. Se ele tá mantendo em sigilo essas pessoas, é porque tem algo a esconder. Mas será que não é o mesmo motivo? De proteger algumas pessoas? Duvido. Ele falaria. Agora não é... Era sigilo de poucas pessoas. Ele tem de dezenas de pessoas. Ah, é? Dezenas de pessoas. Ah, tá. E essa lei do sigilo é do governo Dilma Rousseff. Você acabou de ouvir, direto da boca do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma declaração que está dando o que falar em todo o Brasil. Ele disse com todas as letras que, se for preso, não tem a menor dúvida de que vai ser morto em até 30 dias e, pior, ele acredita que pode ser envenenado. Isso mesmo, envenenado. Uma fala que está chocando o país e levantando um monte de perguntas. Será que Bolsonaro está realmente correndo risco de vida? Será que existe um plano para silenciar o ex-presidente de uma vez por todas? Ou será que isso é só mais uma estratégia dele para mobilizar os apoiadores e fugir do julgamento que está acontecendo agora no STF? Fica comigo, porque esse assunto está pegando fogo e eu vou te mostrar por que isso pode mudar tudo no Brasil. Vamos começar pelo contexto dessa bomba que Bolsonaro jogou no colo da nação. Essa fala não veio do nada, não. Ela foi dita em 2 podcasts diferentes. Na última semana, entre os dias 19 e 20 e 6 de março de 2025, bem no meio de um momento crítico para ele. O Supremo Tribunal Federal está julgando agora se ele vai ou não ser condenado por uma tentativa de golpe depois da derrota dele nas eleições de 2022. E olha só, se ele for condenado, a pena pode chegar a 43 anos de prisão. Isso mesmo, 43 anos. As acusações são pesadas. Organização criminosa armada, tentativa de abolir a democracia e até um plano para assassinar o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. É ou não é um cenário que deixa qualquer um com os nervos à flor da pele? Agora pensa comigo. Bolsonaro, aos 70 anos, já enfrentou problemas de saúde sérios no passado. Ele teve Covid-19, passou por uma obstrução intestinal e todo mundo sabe que as prisões brasileiras não são exatamente um lugar seguro, né? Superlotação, violência, falta de assistência médica. Se um ex-presidente como Lula conseguiu sair vivo de lá, será que Bolsonaro teria a mesma sorte? Ou será que ele está certo e existe mesmo um plano para eliminá-lo? Ele falou em envenenamento e isso não é pouca coisa. Imagina só.
Um ex-presidente do Brasil, uma figura que ainda tem milhões de apoiadores, sendo silenciado dentro de uma cela com um copo d'água ou uma comida envenenada. Seria o maior escândalo da história do país. Mas espera aí, porque nem todo mundo está comprando essa história. Tem muita gente por aí dizendo que isso é só mais uma jogada de Bolsonaro para se fazer de vítima e mobilizar a base dele. Afinal, ele já está inelegível até 2030, mas ainda é uma figura forte na política, liderando pesquisas para 2026, mesmo sem poder se candidatar. Será que ele está usando esse medo de ser morto para criar um clima de caos? Para fazer os apoiadores dele irem para as ruas? Como a gente viu na manifestação de Copacabana no dia 16 de março, naquele dia, milhares de pessoas pediram anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. E o pastor Silas Malafaia estava lá, soltando o verbo contra o Alexandre de Moraes, chamando ele de criminoso. Será que Bolsonaro está tentando criar uma narrativa de perseguição para justificar uma nova onda de protestos, talvez até algo mais violento? E olha só, não é a primeira vez que ele fala algo assim. Lá em 2021, ele já tinha dito que só sairia do poder morto, preso ou reeleito. E em janeiro desse ano, ele também falou que vivia com medo de ser preso. Então, será que agora ele está falando sério ou é só mais uma tática para desviar o foco do julgamento? Porque, vamos ser honestos, o cerco está se fechando. O STF está cada vez mais perto de uma decisão. E se ele for condenado, o Brasil pode entrar numa crise política que a gente nunca viu antes. Imagina só. Bolsonaro preso, os apoiadores dele nas ruas, gritando que é perseguição. E o país dividido mais do que nunca. Será que a gente está a um passo de um novo 8 de janeiro, só que dessa vez ainda mais violento? Mas tem outro lado dessa história que não dá para ignorar. O Brasil tem um histórico de violência política que não é brincadeira. O próprio Bolsonaro levou uma facada em 2018 durante a campanha e quase morreu. E a gente sabe que a política aqui é um jogo pesado, com interesses poderosos em jogo. Será que ele está falando a verdade? Será que existe mesmo um plano para tirar ele de cena de uma vez por todas? Porque, pensa bem, se Bolsonaro for preso e algo acontecer com ele, isso pode ser o estopim para uma revolta que ninguém vai conseguir controlar. Os apoiadores dele já estão mobilizados com hashtags como Save Bolsonaro bombando nas redes sociais. E se ele morrer na prisão, seja por envenenamento ou qualquer outra coisa, o que você acha que vai acontecer? Será que o Brasil aguenta mais um trauma desses? E tem mais. O que isso tudo significa para a democracia brasileira? Porque, independentemente de você gostar ou não do Bolsonaro, a gente está falando de um ex-presidente que ainda tem uma influência enorme. Se ele for preso, e se algo acontecer com ele, como é que fica a confiança nas instituições? O STF já é alvo de críticas de todos os lados, e o Alexandre de Moraes, que está liderando esse julgamento, é odiado por boa parte dos apoiadores do Bolsonaro. Será que uma situação como essa pode fazer o Brasil voltar para os tempos sombrios da ditadura, como alguns já estão falando por aí? Ou será que a democracia brasileira é forte o suficiente para aguentar esse baque? Agora, eu quero ouvir você. O que você acha disso tudo? Você acredita que o Bolsonaro está realmente correndo risco de vida, que pode ser envenenado se for preso? Ou você acha que isso é só uma estratégia para se fazer de vítima e fugir do julgamento? E se ele for condenado? O que você acha que vai acontecer? Será que os apoiadores dele vão para as ruas? Será que o Brasil está à beira de uma crise que ninguém vai conseguir parar? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. E não esquece, curte o vídeo, compartilha com todo mundo que precisa ver isso e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações, porque esse caso está longe de acabar e a gente vai continuar acompanhando tudo de perto.